Olá, sejam bem-vindos a mais um Unicultura. E hoje o nosso programa é especial, porque é o meu último Unicultura. Hoje vou apresentar para vocês as pessoas que irão me substituir, a professora Alexandra e o professor Francisco, que já esteve aqui como convidado. Sejam bem-vindos. Professora Alexandra, quer se apresentar para o pessoal? Obrigada, Luana, pela acolhida. Eu sou a professora Alexandra, como a Luana disse, sou professora no curso de Arquitetura e Urbanismo, de Design Gráfico, no curso de Design Gráfico, e aceitei, esse desafio em estar aqui substituindo e estar aqui apresentando para vocês, participando do Unicultura. Professor Francisco? Olá, obrigado. Francisco, então, sou professora aqui também do curso de Arquitetura e Urbanismo, também dou aula na publicidade, propaganda, e estamos também aqui para entretê-los. Eles foram muito modestos em suas apresentações, eles fazem parte também de alguns comitês institucionais, tem uma série de projetos e fazem parte também do nosso Comitê de Memória e Patrimônio Cultural, que trabalha muito a questão cultural aqui na instituição, que tem muito a ver com Unicultura, que é trazer um pouquinho de cultura da nossa cidade aqui para dentro. Então, gente, eu quero agradecer quem nos acompanhou por todo esse tempo, desejar muito sucesso aos dois que seguem aqui e continuem acompanhando o Unicultura. Um abraço, gente! Está na hora de abrir a mente para saber mais. Vem aí, Unicultura! Olá, estamos começando mais um Unicultura. Eu sou a Alexandra e, juntamente com o Francisco, vamos dar continuidade ao trabalho que a Luana desenvolveu durante este tempo com todo carinho. E vamos começar muito bem. Hoje conversaremos com Aloísio Bus, artista plástico, autor das obras aqui da exposição Raízes. Está em exposição no Espaço Graf, no piso superior da Livraria Graf. Aloísio, te agradeço por estar aqui com a gente, para apresentar um pouquinho do seu trabalho. Muito obrigada por ter aceitado participar, então, do Unicultura. Olha, Alessandra e Francisco, quem agradece sou eu pela oportunidade de estar divulgando o trabalho que a gente faz, Então, é muito importante para a gente divulgar o trabalho, Então, eu fico muito agradecido a vocês pela oportunidade. Que bom, a gente tem muita satisfação em recebê-lo. O Aloísio Bus, ele está então aqui no Espaço Graf, fazendo a exposição de obras dele, intituladas Raízes. E essa exposição ela tem a curadoria do Renato Riffel e da Silvia Teske, que daqui a pouco vai conversar com a gente. Aloísio, conta um pouco pra gente, para o pessoal que não te conhece tanto, como foi a tua experiência profissional, esse envolvimento com as artes e como foi a organização dessa exposição, que lhe levou a fazer a exposição dessas obras? Olha, a gente já trabalha com arte já há muito tempo, Assim, para mim agora é a primeira individual, mas assim, participei já de muitas coletivas, E isso vem lá dos anos 70 já, em época assim, que a gente fazia um jornalzinho alternativo, época de colégio, Então, nesse tempo a gente tinha um jornal que publicava arte, poesia, pintura, tudo que se relacionava à arte. E ali começou a minha experiência um pouco mais assim, acentuada com a arte mesmo. E o início do meu estilo, da minha técnica, vem lá de 74, 73, da época desse jornal Cogumelo Atômico, Sim. E a organização da exposição, como ela foi acontecendo? Então, aí agora, em 2017, foi feito um trabalho de resgate de memória do Cogumelo Atômico. E isso deu uma incentivada para a gente retomar um pouco os trabalhos, Então, eu comecei a desenhar de novo, Porque eu tinha parado já há um tempo. E preparei, assim, alguns quadros e participei de um evento aqui na cidade. Nesse evento, teve presente um grande amigo meu, Almir Feller, que era parceiro do Cogumelo Atômico. Junto com o Luiz, a gente fez esse jornal em 3. E nesse evento ele viu meus trabalhos, eu tinha 8 trabalhos expostos ali. E ele gostou muito, começou a conversar comigo sobre preparar mais trabalhos e talvez, por que não, fazer uma individual. Eu nunca tinha feito uma individual ainda,
Então eu relutei no início, né, achando meio pretensioso isso, mas acabei aceitando. Eu disse, vamos trabalhar então e vamos preparar assim mais trabalhos para poder fazer esse plano aí. E então ali começou a acontecer a evolução de todo esse trabalho que está aqui hoje. Mas assim, no caminho aconteceu que o Zinho adoeceu, foi hospitalizado e a gente esperava que ele ficasse melhor e isso não aconteceu. Ele acabou falecendo no final de 2019, né, um pouco antes do evento, que o evento foi marcado daí para 2020, em abril, né, e em dezembro de 2019 ele veio a falecer. Na hora foi assim muito forte isso para a gente, né, a gente ficou meio desnorteado e tudo, mas resolvemos tocar em frente, porque principalmente... A vida segue, né? Sim, e era uma coisa que ele queria muito, então a gente teve no fim mais motivação para continuar esse projeto. E fomos tocando, quando chegou perto de abril, aconteceu o segundo imprevisto, que foi o início da pandemia, né, essa coisa do coronavírus e tal. Aí tivemos que adiar por tempo indeterminado essa exposição. E agora, depois de 2 anos de adiamento, novamente em abril, a gente remarcou a data e estamos aqui agora apresentando os trabalhos finalmente. Que bom, que bom. A gente fica muito feliz, né, de ter aguardado esse momento e que bom que ele chegou para apresentar um pouco da sua obra. Então, Aloysio, a tua obra impressionante, muito instigante, né? Ela é baseada no pontilhismo. Pontilhismo que a gente viu que é uma técnica que vem se evoluindo desde o final ali, no meados do século XIX, né, com o impressionismo, as pinceladas rápidas, né? Sim. Como é que tu chegastes ao pontilhismo e depois adotou essa temática do expressionismo, do surrealismo? Olha, isso começou quase que simultâneo, porque meu começo, eu fazia muita ilustração para esse jornal Cogumelo Atômico, mas assim, sem ter noção de que isso era uma técnica ainda, né? Mas eu já fazia meus pontilhados nos desenhos, mas ainda misturando muito traços também, né? E com o tempo fui aprimorando essa coisa de trabalhar com pontos, até perceber que eu estava fazendo uma técnica que já existia, né? Que é o pontilhismo, já usado por artistas famosos, antigos inclusive, né? E o surrealismo já vinha comigo também desde o início, né? Isso me agradava muito, esse estilo de arte, né? E acabei assim conhecendo muitos pintores e alguns até vivos hoje ainda, tipo o Roger Dean, que ilustrou muitas capas de banda de rock, principalmente do Yes. Ele chegou a ser considerado até um membro da banda, porque as capas eram muito atraentes, né? E isso para a banda era bastante importante. Mas também Salvador Dalí, né, que a gente tem como um ídolo, né? E isso tudo, não que a gente fosse copiar o trabalho, mas assim, a gente vendo o trabalho deles, a gente se encorajava em fazer o surrealismo da gente, que pode parecer às vezes uma coisa meio absurda, né? E tinha que ter uma certa coragem às vezes para expor isso, né? Porque é uma coisa um pouco estranha assim, né? Então a gente vendo outros que já fizeram, e isso encorajava a gente e dava uma certa segurança para trabalhar. Então o pontilhismo se tornou a minha técnica principal, né? E claro que eu trabalhei muito tempo com pintura a óleo, tinta acrílica, estilogravura e pirogravura, fiz muitas coisas assim na área de arte, né? Mas assim sempre prevaleceu o pontilhismo e desde o início sempre no estilo surreal, né? Qual é o seu instrumental de artista, né? Como é que se desenvolve essa técnica? Olha, basicamente o pontilhismo é muito simples, né? Canetas graduadas em milímetros, né? Usei nesse trabalho aqui que eu estou apresentando canetas bem finas, com pontos bem miúdos, 0,4, 0,6 até 0,8, né? Então o pontilhismo também pode ser trabalhado até a pincel, né? Mas o meu caso aqui são canetas Ananquim, tanto essas recarregáveis, né, que são já de uso técnico assim, de mais tempo, como coisas mais modernas aí que estão surgindo, como canetas descartáveis aí que a gente encontra no comércio, né, hoje com facilidade e de muito boa qualidade. Aqui na nossa livraria a gente tem assim, uma ampla gama de
de material desse tipo e isso ficou assim bem perto das pessoas hoje para ser adquirido, né? Ok. A base em que o senhor trabalha também é... A base desses desenhos é o papel canção, que é um papel de muita boa qualidade e um preço ainda assim acessível. Existem papéis assim muito mais assim específicos e um pouco mais caros, né? Mas assim o canção ele é muito bom. Ele já é um trabalho de qualidade que tu podes fazer em cima desse material, né? Certo. A gente observa também que nas tuas obras não tem títulos, né? Isso muitas pessoas já me perguntaram, né? Porque não é que eu nunca coloquei título. Nessa fase que eu estou agora, eu resolvi não colocar título, porque eu tenho um pensamento assim, né? As pessoas têm assim o seu lado consciente, racional, que funciona pelo cérebro, pela cabeça, onde a gente tem informações que é comum a todos. Ali nós somos todos iguais, né? Todo mundo sabe a matemática, os números, as contas, o ABC para a linguagem da comunicação e algumas outras coisas desse tipo. E eu acho que ali, nesse plano, não existe a criatividade. Ali todo mundo copia. Agora, num outro plano, que é o subconsciente, que todo mundo tem também esse plano, ali eu acho que a coisa é diferente. Ali cada ser humano é único, porque ali estão guardados os sentimentos, os instintos, né? E ali é a parte que, assim, que eu quero tocar com o meu surrealismo, e cada um vai interpretar o trabalho da sua forma, conforme cada um tem alguma coisa para refletir sobre isso no seu subconsciente, conforme... Ali quem manda é o coração, vamos dizer, né? Entendi. E, então, é uma coisa muito subjetiva, né? E é nessa parte que o meu surrealismo toca. Então, não coloco o título para não induzir a pessoa a pensar uma certa coisa que eu vi. Eu acho que cada um pode ver de forma diferente um trabalho de surrealismo. É uma propriedade do surrealismo, eu acho. Ok. Dentro das obras que estão aqui na exposição, o senhor teria uma preferida? Aquela que tenha mais... Eu tenho alguns trabalhos assim que eu gostei muito quando terminei, gente... Né, de uma forma geral, eu gostei de todos, assim, porque a gente faz, né? Então eu queria aquele amor pelo trabalho, né? Mas tem alguns trabalhos, assim... Esse trabalho, por exemplo, eu achei assim, fiquei admirado quando terminei, né? A gente olha, puxa, eu que fiz isso. Mas isso acontece quando a gente consegue se superar, às vezes, num trabalho, né? E isso acaba dando uma motivação no meio do trabalho para a gente ir evoluindo sempre, né? Muito bem. E aí tem vários trabalhos, assim, que a gente, né, sente um pouco mais atração, né, por ele, E isso não acontece com as pessoas que vêm. Tem trabalho que não me simpatizo muito, mas às vezes uma outra pessoa se identifica com aquilo e acaba gostando de um trabalho e tendo uma visão diferente da gente, né? Certo. Agora acho que vamos dar uma percorrida na exposição para conhecer algumas das obras.
Então, nessa exposição, eu tenho todos os trabalhos assim, a maioria recente, né? Mas tem alguma coisa assim que eu fiz uma releitura de trabalhos meus antigos, né? O exemplo de um tá isso aqui. Isso era a capa do jornal Cogumelo Atômico, numa edição de Natal, lá por 1975, por aí, no Natal de 75. Então eu peguei esse desenho na época em preto e branco, tudo, e fiz uma releitura com ele agora colorido, né? Com um pouquinho mais acabamento, né? Hoje com uma técnica mais apurada, né? E esse aqui é outro exemplo, era uma ilustração de umas matérias dentro do jornal e estava em preto e branco e tal, e eu achava ele um bom desenho e acabei fazendo uma releitura do trabalho e saiu no final esse quadro aqui, né? E já com uma técnica já um pouco mais apurada do que na época também, né? E com mais recursos de cores hoje em dia, né? Então acabou saindo um trabalho assim que ficou bom, né? E aqui eu tenho um outro trabalho que também é uma releitura, mas já não dos anos 70. Isso aqui é um painel que eu tinha pintado nos anos 90, um painel de quase 2 metros, né, de comprimento, e que eu achava assim um bom tema, e acabei fazendo uma releitura agora em pontilhismo, né, e ficou assim com um aspecto um pouco mais delicado, inclusive, né, porque o pontilhismo dá um aspecto um pouco mais delicado assim no trabalho, né? Uma certa leveza, né? Prevalecendo muito o branco também dentro do desenho, né? E acabou sendo assim um bom trabalho que eu achei. Então, aqui nós temos um trabalho bem recente, que esse foi o último trabalho de toda essa série que foi feita aqui. É o maior trabalho que eu fiz em pontilhismo, ele tem 1,5 m por 1 metro de largura. E foi um desafio assim de trabalhar 2 meses nele para deixar ele concluído. Aqui já temos assim alguma coisa já bem aprimorada, né, quanto às cores e o pontilhismo aqui já com uma certa dose de experiência, né, que a gente tem, e acabei conseguindo assim um resultado assim bom e num trabalho assim que para mim é novidade no tamanho que foi, né? Porque com pontos tão pequenos, fazer um trabalho nessas dimensões é um certo desafio, né? A Silvia Teske, ela é artista visual e professora da Unifeb, nossa colega, né? Trabalha com várias disciplinas, em vários cursos. E a Silvia, juntamente com o Renato Riffel, são responsáveis pela curadoria aqui da exposição Raízes, do Aloísio Bus. E a Silvia vai falar um pouquinho para a gente como foi essa atividade, essa experiência de desenvolver essa curadoria. Então, Silvia, conta pra gente como foi o processo de curadoria, quais os aspectos que envolvem a curadoria, então. Oi, boa tarde. Então, a curadoria é uma coisa que eu pratico há muito tempo. Acho que a curadoria ela tem a ver com as escolhas, né? E um olhar sobre um conjunto que pode dialogar entre si. Porque, às vezes, se a gente não faz uma curadoria dentro de uma exposição, às vezes uma obra pode estar matando a outra sem saber, e isso estraga, às vezes, a própria exposição, a própria comunicação do artista, né? Uhum. Então, a curadoria é super importante dentro de uma exposição. O que ela, né? O que ela é? Porque as pessoas dizem, sim, o quê? Curando o artista? Curando a obra? Né? Curadoria não deixa de ser uma cura, né? Mas é uma cura do espaço, né? Eu diria assim. Deixar o espaço e a relação com esse espaço das obras em uma perfeita harmonia, né? Harmonia que deve ter a ver com o estilo do artista e com a proposta dele naquele momento, né? Então isso foi crucial para essa, né, curadoria, assim, tanto eu quanto o Renato Riffel, que é o meu companheiro nesse trabalho, a gente foi visitar o Bus, a gente já conhecia a obra dele, né, porque por todo o histórico que o próprio Bus tem, né? Eu não chamo ele de Aloísio, eu já conheci ele há tanto tempo que chamo ele de Bus, mas o Aloísio Bus, né? Ele é um grande amigo, além de tudo, e a gente já conhece, né, o trabalho dele, a história dele, a participação dele, né, nos movimentos da década de 70, no Cogumelo Atômico. Mas para essa exposição a gente foi lá, né? A gente já sabia das intenções quando o Zinho, né, estava vivo, e foi ele que instigou
o Bus a fazer esse trabalho. A gente foi lá, ficamos uma tarde toda regada às cucas gostosas e docinhos, e conversando e vendo as obras espalhadas todas pela casa. Nossa, e era muita obra. A gente olhava, em todo lugar tinha obra. Disse, meu, Renato, como é que a gente vai montar, né? Como é que a gente vai escolher? Porque é difícil escolher, né? A gente gosta, a gente se apaixona, a gente entra dentro de cada obra, mas tem que ser feita uma escolha, né? Sim. Aí o Andy, que é o filho dele, colega nosso lá da Unifeb, o Andy Bus, eu disse, Andy, fotografa todas as obras e manda pra gente, né? Porque a gente vai ter que fazer uma prévia antes, com fotos, né? E foi o que o Andy fez. Aí, separadamente, eu e o Renato fizemos escolhas, né? Para não influenciar o outro. Aí eu fui escolhendo por temáticas, né? E o Renato foi escolhendo sobre outra ótica. No final, a gente juntou as duas coisas, aí sentamos os dois de novo, isso tudo no computador, né? E fomos escolhendo. E aí essa escolha já influenciava nesse espaço aqui. Aí a gente dizia, ó, uma parede com isso aqui, outra parede com isso aqui, outra parede com isso aqui. A gente ia dando nomes, né? Aqui os encantamentos, aqui as raízes. Claro, tudo tem raiz, mas sim, tem uns lugares, uns blocos que a raiz é mais forte. Sim. Aqui a cor, aqui a flor. Né? Aqui, então a gente fez esses blocos, né? E assim já chegamos a uma conclusão. A partir disso conversamos um monte e aí o Renato fez o texto, né? Porque ele é muito bom no texto, assim, eu também gosto, sim, mas nessa hora eu disse, não, tu fica com o texto porque, né? E aí ele fez o texto, então a gente já tinha aqui toda a contribuição da própria obra do Bus, o próprio fato dele já ter pensado no nome da exposição ser Raízes, né? E raízes remete a muita coisa, né? A raiz está aí literalmente nos trabalhos, mas também é essa raiz que brota dentro desse período em que o Bus começa a fazer as suas viagens artísticas. Eu digo viagem no sentido de viagem mesmo, né? Porque o artista viaja. Ainda bem, é como diz o Nietzsche, né? Se não fosse a arte existir, a realidade nos destruiria, né? E a arte faz com que a gente viaje, que a gente possa olhar o mundo de um outro jeito, né? E o Bus faz isso maestralmente. Conseguiu transferir isso para a arte, né? É. E a tua atividade enquanto professora, ela também envolve um pouco desse aspecto de curadoria, né? Com certeza. Eu sempre digo, assim, toda vez que a gente está dando uma aula, independente dela ser a disciplina de História da Arte, né? Porque eu dou aula de semiótica, dou aula de criatividade, dou aula de arte para pedagogia, e sempre eu envolvo os outros artistas para poder falar de arte, né? E aí já começa uma curadoria, porque você, quais são os artistas que eu vou usar, né? Por que eu vou usar esses artistas? O que eu quero especificamente com esses artistas? Porque não dá para a gente mostrar todos, né? Eu já dei aula de História da Arte, disse, bom, como é que eu vou, né? O Francisco, né, da aula de História da Arte, eu acho que tu já deu também, né? Sim. A gente sabe que tem aqueles milhares de artistas, agora o que eu vou fazer? Não dá para mostrar tudo. Tem que selecionar, né? E aí a gente vai selecionando. E também esse outro aspecto, né? O aspecto do espaço, de como o espaço envolve tudo aquilo que tu queres falar, independente de ser uma obra de arte, é uma fala, né? Sim. É um produto, né? Um produto de comunicação. Né? Então, sim, desde o processo de arte e educação acontece isso. Então, Silvia, eu te agradeço, né, por estar aqui com a gente. E parabéns pelo trabalho, pela organização do ambiente, né? Pela seleção também. Eu acho que conseguiu transferir, selecionar obras que são bastante significativas e que nos impressionam, né? Sim. Mexem com a gente, inclusive. Obrigada por estar aqui com a gente, tá? Foi um prazer, obrigada. Venham, quem não veio ainda, por favor, venha, porque vale a pena. Você vai se encantar e, mais do que tudo, você vai poder mergulhar num universo, como diz o Bus, surreal. Porque a gente precisa de surrealidade. Então, obrigada. Obrigada. Então, Aloísio, queremos agradecer a tua presença aqui conosco, apresentando a tua exposição, tuas obras. E quer dizer algumas palavras? Olha, eu mais uma vez quero agradecer vocês pela oportunidade, né? Que é muito importante para a gente na divulgação do trabalho da gente. E que tudo isso vai dando uma motivação ainda para a gente continuar o trabalho, né?
E também, principalmente, ao Eleutério Graff, que nos cedeu aqui esse espaço maravilhoso, né, para a realização desse evento, né? E também agradecer muito a parte de curadoria, que foi o Renato Riffel, a Silvia Teschi, assessorada pela Luciane Falchetti, né? Fizeram um trabalho excelente. Eu até costumo falar que também é uma arte, né? A curadoria é uma segunda arte dentro da arte, né? E também quero agradecer a toda a família que me deu apoio, né? E em todo instante assim me apoiaram, me incentivaram, né? Agradecer também aos oradores da abertura, Dr. João José Leal, o Renato Riffel, a Silvia Teschi e a Caroline Ristoff-Bus, que também colaborou na oratória. E, por final, quero agradecer também ao Luiz, porque ele sempre me deu apoio, amigão de muito tempo, de muitas aventuras, desde o tempo do Cogumelo Atômico. Ele fez toda a parte gráfica, impressos e algumas coisas a mais. Também participou das fotografias junto com a Gabriela e o Patrick, né? Então, a participação de todos foi assim muito importante para a realização desse evento, que foi um trabalho de equipe, na verdade, né? Então, a gente fica muito agradecido a todos e também a todos que participaram e vieram ver a exposição, né? E dão motivação para a gente continuar o trabalho da gente, que a gente gosta muito de fazer. Tá bom? Muito obrigado a todos. Lembrando que a exposição Raiz vai até o dia 7 de maio, então venham todos aproveitar e usufruir dessa grande exposição. E é isso, essa foi mais um Unicultura. E até a próxima. Tchau, pessoal.